capítulo 1 do nosso material didático, respondendo se na eternidade nos lembraremos dessa vida presente, vamos ler Mateus capítulo 25, 31 a 45, porque é um dos textos que alguns utilizam para dizer que nós não nos lembraremos. Então vejamos, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esse texto está falando de uma manifestação de Jesus no juízo final, para determinar vida eterna para uns e condenação eterna para outros. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ou seja, os salvos ficarão à direita e os condenados à esquerda. Os condenados simbolizados no bode e os salvos simbolizado em ovelhas. Então veja, no juízo final existem salvos e condenados. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão. Então o importante aqui o versículo 37, para você observar. Alguns consideram que os justos teriam esquecido, mas observe que na verdade eles não haviam esquecido. Eles só não entendiam como eles tinham visitado Jesus, né? Porque Jesus vai lhes explicar o que eles fizeram a um pequenino estava fazendo a Jesus. Versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver-me? Ou seja, parece que eles esqueceram, né? Mas no versículo 40, e respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então a questão não era esquecimento. A questão era entendimento do que significava eles visitarem, eles vestirem, eles ajudarem Jesus. Alimentar, dar de beber. O versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos, com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Ou seja, a questão não era de esquecimento, a questão era de entendimento de como eles haviam dito sim para Jesus ou dito não para Jesus. Isso está explicado na parte de baixo do texto para vocês, que conclui dizendo esse comentário desse capítulo. Por fim, se o texto fala do juízo final, quando Jesus Cristo estará julgando as obras dos homens, não é concebível que eles não se lembrem dessas obras. Como alguém pode ser julgado por algo que ele não se lembra de ter feito? Então, expliquei todo o texto para vocês e aqui colocando, claro, uma questão de lógica. Se Jesus está cobrando as obras dos homens, julgando eles,
né, pelo que eles fizeram de certo e de errado. É claro que eles têm que lembrar, eles não podem esquecer. Eles aqui só não entenderam a fala de Jesus, mas eles lembravam, né? Senão, eles teriam até questionado a Jesus, mas Senhor, eu não me lembro de ter feito nada a um pequenino, porque, segundo a concepção de alguns, eles teriam esquecido de tudo. Então, eles fizeram, se lembravam que tinham feito algo a um pequenino. Visitaram ele no hospital, na cadeia, foram dar alimento, foram dar água, foram cuidar das pessoas. Eles entenderam. Então, quando eu estava cuidando do meu semelhante, eu estava cuidando de Jesus. Então, a questão era entendimento e não esquecimento.